Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Um texto que muitos de nós conhecemos. Nós não vamos ficar somente nesse texto. Eu quero explorar alguns outros textos aqui com você, mas eu quero te dar 5 chaves para se viver uma vitória do Senhor, uma vitória em Deus. O que significa essa vitória na nossa vida? Essa vitória fala sobre nós vivemos o cumprimento de uma promessa, uma palavra profética que recebemos de Deus. De repente, aquilo que nos foi prometido há anos, ou há meses, ou até mesmo há dias, e nós recebemos isso. Talvez aquela promessa que recebemos lá quando crianças, ou quando nós viemos para Jesus. Talvez essa vitória represente isso. Talvez o que você está jejuando é a promessa de uma família salva, de uma família restituída. De repente é uma promessa ministerial, uma palavra profética sobre a sua vida ministerial, sobre a sua vida espiritual, sobre um romper espiritual. Não sei o que é aquilo que você colocou diante de Deus, mas eu quero te convidar nessa noite a compartilhar ao seu coração, a você receber isso. 5 chaves que podem talvez trazer uma prática na sua vida nesse tempo onde você está clamando ao Senhor por uma resposta ou por vitórias. Já trazendo a primeira chave, no livro de Gênesis capítulo 12, no versículo 1 ao 4, a Bíblia vai falar que então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. A primeira chave que eu quero trazer para você nessa noite fala sobre a chave da obediência. Se você puder, repete essa palavra comigo, diga comigo: obediência. Amém. O que é a obediência? A obediência fala sobre eu cumprir uma ordenança que eu recebi. Eu cumprir ou seguir com aquilo que eu recebi de alguém que é uma autoridade sobre a minha vida. Então, quando criança, por muitas vezes, na verdade até hoje, os meus pais me deram ordenanças, me deram direcionamentos, me deram palavras e orientações. E como um bom filho, eu os obedeci. Ou seja, eu fiz aquilo que eles disseram. Porque eu cresci na minha vida, aqui na igreja, ouvindo que a desobediência atrai a maldição. E a obediência, ela quebra a maldição. Se ela quebra a maldição, a obediência, então, ela atrai bênção de Deus. Então, uma frase que eu guardei isso no meu coração, e desde criança eu sempre ouvia isso: a desobediência atrai a maldição, a obediência atrai a bênção, quebra a maldição. E eu cresci ouvindo isso da minha avó, cresci ouvindo isso do meu avô, cresci ouvindo isso da minha mãe, cresci ouvindo isso dentro da igreja, e talvez isso tenha de fato entrado no meu coração, porque um princípio que eu estou pregando isso para você com o testemunho de quem vive isso. Um princípio que eu tenho trazido na minha vida é que uma orientação de Deus, por mais que ela vá contra a minha vontade no momento, ela sempre será o melhor a se seguir. A minha intuição não é tão boa quanto aquilo que Deus está falando ao meu respeito. O meu pensamento não é tão bom quanto o de Deus. A própria palavra do Senhor já diz que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Então, por muitas vezes, nós recebemos palavras de Deus e essa palavra demanda a nós um posicionamento. E aí, você não vive o cumprimento dessa palavra porque você está sendo desobediente. Você não se posiciona como aquela palavra, ela veio ao seu coração. De repente, aquela palavra, aquela promessa que você recebeu, ela nem foi assim tão explícita quanto ao seu posicionamento. Mas quando você senta e começa a fazer o cálculo da rota, você entende que, puxa vida, eu preciso consertar essa parte da minha vida para viver isso. Mas nós não obedecemos aquilo que Deus falou. E a primeira chave que Abrão traz a nós é obediência. Entenda, até aqui,
Abrão nunca tinha ouvido a voz de Deus, segundo a Bíblia. Antes de Gênesis 12, não existe nenhuma citação onde Deus falava com Abrão. Então, pela lógica, o que se entende, pela lógica bíblica, é que essa é a primeira vez que Abrão ouve a voz de Deus. E isso foi suficiente para que Abrão fosse obediente à voz de Deus. E sabe, irmãos, quantas vezes nós já ouvimos a voz de Deus? Quantas vezes no nosso tempo secreto nós ouvimos o Senhor falar ao nosso coração? E ainda assim a gente é resistente às palavras que Ele nos deu. Então, a grande questão, por muitas das vezes, não é que se Deus é fiel ou não, mas é o quanto eu sou fiel às palavras que o Senhor colocou na minha vida. Muitas palavras que o Senhor colocou na minha vida exigiram de mim posicionamentos de obediência. Eu não sabia para onde Deus ia me levar, o que Deus queria fazer, e para ser bem sincero, às vezes eu nem queria viver aquilo, mas aquela voz ou aquelas vozes da minha infância voltavam dizendo: a obediência atrai a bênção. Então a primeira coisa que eu entendi é que aonde eu for obediente, o Senhor vai me abençoar. E alguns meses eu achei um caderno antigo do meu tempo de faculdade, que eu me lembro que eu ia para a faculdade, o trajeto da minha faculdade no carro, no ônibus, era mais de 1 hora, e era ali o meu tempo com Deus. Então eu estava ali em oração, adoração, e por muitas vezes Deus falava algumas coisas ao meu coração, me dava algumas palavras, alguns direcionamentos, coisas que aquilo era bom para o meu coração de viver. E eu anotei tudo aquilo numa folha de um caderno, e eu achei essa folha de caderno. Quando eu anotei isso, eu devia ter naquela época 18, 19 anos, não mais do que isso. E eu comecei a ver o quanto eu vivi tudo aquilo que Deus havia me dito, prometido, e eu havia gerado no Senhor em oração, mas no meu tempo de obediência. No tempo onde o Senhor me deu uma palavra e exigiu de mim um posicionamento fiel, eu vivi muito, para não dizer quase tudo, daquilo que o Senhor, eu havia gerado no meu coração em Deus. E por muitas vezes, aqui eu quero que você entenda, muitas pessoas ficam perguntando: qual que é o segredo, pastor, de viver um romper? Pastor, qual que é o segredo de viver uma vida sobrenatural? Não existe segredo, existe princípio, e um princípio é a obediência ao Senhor. Nós vemos Moisés, um exemplo de homem de Deus. A Bíblia fala que no final da sua vida com Deus, no final da sua caminhada, além da sua vida humana, a Bíblia fala que o Senhor Deus, o povo está clamando por água, e ele já irritado clama a Deus, e Deus fala: ordena a rocha. Só que Moisés, naquela altura do campeonato, talvez ali a sua mansidão já foi para o espaço, ele feriu a rocha, ali em repreensão ao povo de Israel, porque eles estavam sendo infiéis a Deus. Entenda, Moisés não estava sendo infiel a Deus, mas ele foi infiel à palavra de Deus, quando disse: ordena a rocha, não fira a rocha. E quantos de nós estamos ferindo a rocha que Deus nos mandou ordenar? Quantos de nós, irmãos, estamos sendo como Saul? A Bíblia fala que por várias situações, em alguns momentos, a Bíblia fala então que Saul foi desobediente a Deus, desobediente à palavra que Deus deu a Samuel. Como por exemplo, quando Deus diz a Samuel: Samuel, manda Saul matar todo mundo, todos os amalequitas, matar tudo que é deles, aniquilação total, os animais, tudo. E a Bíblia fala que Saul retém os melhores animais para servir de holocausto ao Senhor. E o Senhor o rejeita por desobediência. E a questão é, irmãos, e eu estava refletindo nisso, quantas vezes deixamos de ter vitórias, não é porque talvez faltou oração, jejum, consagração, talvez não é porque faltou fé, mas te faltou algo simples, meu irmão: obediência. Como Abrão foi obediente sem ver. Por isso é acreditado justiça em Abraão pela sua fé, porque ele acreditou sem ver, sem conhecer, sem saber. Ele apenas foi obediente. Ele fez o que o Senhor lhe ordenara. Quantos de nós, irmãos, talvez não temos sido fiéis àquilo que é a palavra do Senhor? A primeira chave que eu tenho para você é: você tem uma promessa, você tem uma palavra. Amém. Que posicionamento essa promessa, essa palavra exige de você? Você está sendo obediente a esse posicionamento? Você está sendo obediente a esse direcionamento? Porque, meu irmão,
a obediência é um princípio para todas as coisas. Se você puder, repete essa frase que eu guardo no meu coração comigo há muitos anos. Diga comigo: a desobediência atrai a maldição. A obediência quebra a maldição e atrai a bênção. Amém? Glória a Deus. A primeira chave, então, que eu queria trazer para você é isso. Seja obediente às palavras de Deus. Seja fiel à palavra do Senhor. O Senhor é fiel conosco, você sabe disso, você é filho de Deus, mas seja obediente ao Senhor. Amém? A segunda chave que Abraão traz para nós como exemplo, está ainda no livro de Gênesis capítulo 12, mas no versículo 7 ao versículo 8. Abraão, a Bíblia fala que o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A segunda chave que Abraão nos ensina fala sobre duas coisas: desenvolver um coração grato e um coração humilde. O que significa isso, pastor? A Bíblia está falando que quando Abraão, ele recebe uma palavra de Deus, ele parte então em direção a uma terra que Deus mostrou. Deus mostra a ele Canaã. Chegando em Canaã, a Bíblia fala então que Deus diz a ele: olha, a sua descendência eu darei essa terra. E a Bíblia fala então que após receber essa promessa de Deus, o que Abraão faz? Abraão, a Bíblia fala que ele constrói um altar dedicado ao Senhor. O que Abraão está fazendo? Abraão está honrando Deus. Abraão está agradecendo Deus. Coração humilde fala sobre honrar. Sabe, não é possível honrar alguém com um coração orgulhoso, porque você vai acreditar que toda a honra é para você. Então, quando Abraão está honrando ao Senhor, e a Bíblia fala que ele sai dali e ele vai então às colinas de Betel. Chegando lá, ele honra ao Senhor mais uma vez. Num outro momento, Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a tua descendência numerosa. E a Bíblia fala então que após isso, o que Abraão faz? Oferta ao Senhor, constrói um altar. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Por muitas vezes, nós somos como o povo no Egito. A terra da promessa está na nossa frente. Nós falamos isso na semana passada. Mas o nosso coração murmura demais. O nosso coração não sabe ser grato ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo. Pastor, mas entenda algo, pastor. Eu recebi uma promessa, mas Deus não fez nada ainda. Sabe, fé fala sobre uma capacidade de ser grato por aquilo que ainda nem aconteceu. Afinal de contas, a fé não é a materialização, a comprovação ou a existência do que não existe. Agir por fé fala sobre você agir como se algo existisse, mas ainda nem existe. Então, se eu estou com uma promessa de salvação na minha família, eu vivo em uma gratidão, como quem já tem uma família salva, mas eu não tenho ainda. Mas eu estou desenvolvendo um coração grato. Você é humano, meu irmão. Você não dá conta de viver com quem é ingrato. E por que você acha que Deus, ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai nos abençoar se o nosso coração não é grato? O murmurador não é humilde, não sabe reconhecer o que Deus faz. A segunda chave que Abraão nos ensina fala sobre: no caminho de viver uma vitória, eu preciso ser obediente ao Senhor e eu preciso desenvolver um coração grato. Qual foi a última vez, meu irmão, que o seu coração se alegrou no Senhor pelas coisas mais simples? Qual foi a última vez que o seu coração se alegrou no Senhor por aquilo que Deus fez? Pastor, mas Deus ainda nem fez muita coisa. Mas se existe uma palavra, então existe a convicção, a certeza de que essas coisas vão acontecer. A nossa capacidade de gratidão, ela é um termômetro da nossa fé. Como é que está a sua fé, meu irmão? Você está conseguindo ser grato a Deus pela casa que você ainda não tem? Pelo seu casamento que ainda nem aconteceu? Pelo seu sonho que ainda não se realizou? Pelo diploma que você ainda não recebeu? Pelo seu carro que você ainda não comprou? Pela salvação que você ainda não pôde ver? Você consegue ser grato ao Senhor por essas coisas? Desenvolva um coração de gratidão,
um coração de honra, que honra ao Senhor, que honra ao Senhor em todas as coisas. Eu não vou falar muito disso, eu já falei bastante sobre isso aqui agora. Mas por muitas vezes eu vim ao altar do Senhor e a minha oferta naquele mês, ela tinha um nome, uma gratidão a algo que eu nem vivi ainda. Quantas vezes, meu irmão, eu vim ao altar da igreja e devolvi a minha oferta, devolvi o meu dízimo, ou uma oferta especial dizendo: Senhor, isso aqui é a minha honra ao Senhor, por aquilo que ainda nem veio, mas eu sei que se o Senhor prometeu, isso vai acontecer. O quanto meu coração consegue honrar o Senhor pelas coisas que eu ainda não vi acontecer. A terceira chave que Abrão traz para nós vivermos uma vitória na nossa vida, está lá no livro de Gênesis, capítulo 16. Se você puder, anda a sua Bíblia um pouquinho mais para frente. Livro de Gênesis, no capítulo 16, no versículo 1. A Bíblia fala o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Agora, presta atenção, o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que Abrão e Sarai, sua esposa, a promessa de descendência sobre a vida de Abrão também estava sobre a vida de Sarai. E Sarai, então, anos depois deles saírem da terra aonde saírem da terra de seus pais e chegarem a Canaã, a Bíblia fala então que Sarai ainda não tinha engravidado. 10 anos depois, nada aconteceu. 10 anos depois, Sarai não teve filho. Nada aconteceu, a promessa não veio. E a Bíblia fala então, aí aqui acontece uma situação, que é, Sarai tenta compartilhar o seu sonho. Sarai e Abrão tentam gerar o seu sonho em outras pessoas. Abrão tenta gerar o seu sonho de uma descendência em Ló. Ló o abandona. Abrão tenta gerar a sua descendência, a sua promessa em Eliezer. Deus não aceita. E agora estão numa terceira ocasião. Abrão e Sarai tentam agora gerar o seu sonho em uma outra pessoa. E o que acontece? A Bíblia fala então que Sarai, olha que maluquice, meu irmão. Sarai diz para Abrão: olha, pega a minha serva, faça um filho com ela. Já que eu não engravidei, faça um filho com ela, e então nós teremos a nossa família pelo filho dela. O filho dela será meu, ela é minha serva, então nós vamos formar família por meio dela. É o que Sarai diz. E Abraão então aceita. Olha para você ver que confusão é essa, meu irmão. A Bíblia fala então que, de fato, Agar engravida. Abraão engravida Agar. E o que acontece no meio do caminho? Eles compartilham, geram o seu sonho em Agar, só que Agar não conhecia as dores de Sarai. Ela não se compadecia com o testemunho de Abrão e Sarai. Agar não compartilhava o coração de Sarai e Abrão. E o que acontece? Agar despreza Sarai. O que eu quero dizer isso para você, meu irmão? A terceira chave fala sobre parar de tentar gerar o seu sonho em pessoas que não sentem a sua dor e não compartilham o seu coração. Quantas vezes, meu irmão, olha só, quantas vezes você abriu a sua boca para contar os seus sonhos, as suas promessas, as suas palavras proféticas para pessoas que você pensou que compartilhavam o seu coração, mas você descobriu que não, elas não compartilhavam o seu coração. Não sei se você já passou por isso, mas por vezes eu compartilhei palavras que Deus, e eu aprendi, graças a Deus, eu compartilhei palavras com pessoas que não compartilhavam o meu coração, não compartilhavam
a minha dor, o meu testemunho, e quando eu compartilhei essas palavras, eu recebi humilhação, desprezo, eu recebi menosprezo, eu recebi ofensa, eu recebi tudo, menos apoio em oração. Quantas vezes, meu irmão, você abriu você abriu os seus tesouros para pessoas que você achava que eram seus amigos, quando na verdade eles foram seus inimigos? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você acreditou que alguém ia te ajudar em oração? Não, pastor, essa pessoa está intercedendo comigo, mas essa pessoa estava ali com o coração fulminando os seus sonhos, fulminando a sua promessa, fulminando as palavras que Deus deu para você. Essa terceira chave, meu irmão, fala sobre um alerta. Cuidado com quem você tem compartilhado os seus sonhos, meu irmão. Cuidado com quem você tem compartilhado as promessas que Deus deu para você. Sabe por quê, meu irmão? Porque por muitas vezes essa pessoa vai ser usada pelo inimigo. Entenda, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas essa pessoa vai ser usada pelo inimigo para nos abater, nos desanimar, para nos fazer parar, porque a palavra que vai sair da boca pode não ser desprezo, mas vai ser uma palavra de incredulidade, o que é suficiente para poder acabar com a expectativa que você tinha. Como matar um solo. Tinha uma semente, podia crescer, mas alguém veio e matou o solo. Talvez você, meu irmão, é um solo hoje ferido, porque você compartilhou seu coração com quem você não deveria ter compartilhado. De repente o Senhor está dizendo para você, essa palavra é para você nessa noite, quando o Senhor diz para você: aprenda a desenvolver em segredo aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Aprenda a desenvolver com pessoas certas. Sabe, homens, não estou dizendo que você não pode compartilhar o seu sonho com ninguém. Você precisa saber com quem você vai fazer isso. Você precisa saber o caráter de quem você está compartilhando isso. Quantas essas pessoas consideram os seus sonhos? Eu tenho palavras, meu irmão, que vou ser bem sincero, ninguém sabe. Eu carrego palavras que nem os meus pais sabem. Talvez a minha esposa saiba. Mas eu carrego promessas de Deus que só eu e Deus sabemos. E eu gero isso com Deus. Uma única vez eu abri o meu coração para uma pessoa, mas depois de saber o caráter dessa pessoa e saber que se eu tivesse compartilhado como eu compartilhei, ela não seria Agar para me desprezar, para me desanimar ou para ferir o meu coração e tirar minha fé. Sabe, não estou dizendo para você não compartilhar os seus sonhos, muito pelo contrário, compartilhe os seus sonhos, mas com aqueles que vão ajudar você, sabe? Porque é claro que Agar era serva, mas o papel certo de Agar era: não, eu não vou tirar os sonhos para vocês, não estou a fim de fazer isso, Deus prometeu isso para vocês, então é seu, não passe isso para mim, vou interceder, vou orar junto com você, então não haveria desprezo. E ainda que por meio de toda essa situação maluca, se Agar conhecesse, se empatizasse e tivesse empatia e compaixão pelo sonho de Sarai, ela de fato teria cumprido aquilo que ela prometeu. Com quem você tem compartilhado os seus sonhos? Sabe, você está com o seu pedido de oração, meu irmão, com quem você está gerando isso? A Bíblia fala o seguinte, Jesus fala o seguinte, Mateus capítulo 6, quando for orar, entra no seu quarto em secreto, compartilha em secreto. Sabe, irmão, as nossas palavras e promessas precisam ser geradas num ambiente seguro, aonde eu sei que as pessoas não vão desprezar os meus sonhos. Sabe, você pode vir, se você quiser compartilhar o seu coração comigo, compartilhe. Isso aqui você pode ter certeza que não vai achar uma Agar. Mas cuidado com quem você tem compartilhado os seus sonhos. Diga a você mesmo que está aí agora, diga assim: cuidado. Prega para você, vai, diga: cuidado com quem eu tenho compartilhado os meus sonhos. A quarta chave que Abrão nos ensina, agora ele nos ensina pelo seu erro, de novo. Primeira e segunda chave, ele nos ensina pelo seu acerto. A terceira e a quarta chave vai nos ensinar pelo seu erro. Primeira chave, seja obediente ao Senhor. Segunda, desenvolva um coração grato e que honra ao Senhor. Terceiro,
Pare de compartilhar o seu sonho com pessoas que não compartilham o seu coração. Quarto, em Gênesis capítulo 16, essa mesma história, nós não vamos ler de novo, mas essa mesma história, agora numa outra perspectiva. Que perspectiva é essa? Abrão e Sara foram totalmente ansiosos, indisplicentes, irresponsáveis e ignorantes. Quando Deus faz uma promessa a Abrão, e logo depois ela recai sobre Sara, fala sobre a união dos dois, a aliança dos dois, a promessa é se cumprir nos dois. Aí aqui existe um grande problema, meu irmão, que é quando Deus começa a demorar demais, a gente começa, por falta de discernimento, tentar forçar a promessa acontecer. A falta de discernimento pode te custar caro no futuro. Essa é a quarta chave. A falta de discernimento pode te custar caro no futuro. Por quê, pastor? Presta atenção. Por muitas vezes, a nossa promessa vai demorar anos e anos. E às vezes a gente está tão impaciente, eu quero viver isso hoje, é para ontem, é para agora. A gente fura a fila do tempo de Deus, que a Bíblia fala que o tempo de Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita, e queremos fazer isso ao nosso tempo. Só que a nossa vontade, é óbvio que ela é imperfeita. E por muitas vezes o que acontece? Acontece que aquilo vai nos cobrar um preço caro no futuro. A Bíblia fala que o filho de Agar, então, é chamado Ismael. Quem é Ismael? Ismael, então, ele foi um homem que cresceu, gerou uma descendência muito numerosa. E essa descendência, desde aquele tempo até os dias de hoje, oprime, reprime e julga a nação de Israel. Ismael, ele é um antecedente, ou melhor, os seus descendentes são o que para nós hoje é o povo árabe, que se volta contra Israel. Não estou falando isso de tempo bíblico, meu irmão, a gente pode puxar isso aqui. Recentemente, sabe, você liga o jornal, todo mundo aqui sabe que Israel sempre vive em confusão com os países árabes à sua volta. Quem são esses países árabes? São filhos descendentes de Ismael. Presta atenção nisso. O erro, a indisplicência, a falta de discernimento, a impaciência de Abrão lhe custou caro no futuro. Ele não pagou o preço, mas as suas gerações, as suas descendências têm pagado um preço de sangue dia após dia. Sabe, irmão, quantas vezes, por falta de discernimento, a gente tem colocado a nossa vida e a vida das pessoas que nós amamos em risco, porque fomos tolos com aquilo que Deus fez. Quero contar um testemunho pessoal, rapidinho. Eu e a Marcele, nós estávamos nessa confusão toda de pandemia e casamento, e aí então veio o decreto, proibiu, ficamos muito tristes. 3 dias depois, o sítio do casamento nos comunica que havia uma situação que era favorável e tinha como acontecer o casamento. Correu-se atrás, resolveu. Só que no meio disso, algo que veio ao meu coração e veio ao coração dela, que foi um discernimento no Senhor, foi: será que se nós ficarmos insistindo para isso acontecer, diante de tanto não, nós não estamos tentando a vontade de Deus? O que isso quer dizer? Naquele momento, o que ficou claro para nós é: Deus está dizendo não por uma razão, e a gente ficar tentando ganhar o sim, a gente pode se livrar de um livramento. Então, nós tivemos esse discernimento, mantemos o nosso coração em oração e dissemos o seguinte: o pessoal vai tentar, se der certo, amém, se não der, amém ainda. E aconteceu que de fato isso não foi para frente. E aí nós desfizemos todos os planos, tudo o que aconteceu. Nós nos casamos, né, no civil, no religioso, dentro da minha casa, somente a nossa família, graças a Deus. Não tivemos a festa naquele momento, por entender e ter esse discernimento. Não fizemos como várias pessoas, né, fazer algo clandestino para aquele monte de gente, e no final das contas, poucos dias depois, ou durante isso tudo, o que nós estamos descobrindo? Pessoas que estariam vindo para o nosso casamento, estavam infectadas com o vírus da Covid, estariam no nosso casamento com vírus, sem saber, e com certeza transmitiriam para muita gente. E aí foi onde a gente se pegou pensando: quantas pessoas nós poupamos com um bom discernimento? Às vezes, meu irmão, Deus está fechando portas na sua vida e você não está entendendo por quê.
Está te faltando discernimento para entender que de repente aquela porta fechada é um livramento de Deus. Tem coisa que Deus tira da sua vida, meu irmão, que não é por maldade, é por muita bondade de Deus. Porque Deus está te poupando de algo lá no futuro. Só que você não está tendo discernimento para entender o que está acontecendo, você está murmurando. Aí você volta lá na segunda chave, você está errando, você está sendo desobediente, você está tentando furar a fila. Aí você vai fazer o quê? Você vai começar a forçar as coisas com a sua força para tentar resolver algo. E você sabe aonde a sua força te leva. Você sabe para onde o seu braço vai te levar. Sabe, irmão, hoje é Santa Ceia. Santa Ceia nos traz à memória aquilo que Jesus fez. E nós não podemos fazer. Isso fala sobre uma posição de descanso e confiança no Senhor. Comece a discernir o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez você está aí nervoso porque Deus disse não para alguma coisa, Deus fechou, Deus está fechando a porta. Você está batendo na porta, insistir, não, isso tem que acontecer, eu estou gerando em oração, e Deus está falando, não, calma aí, agora não. Por aqui não vai dar certo, eu estou abrindo um outro caminho, eu estou fazendo de uma outra forma, só que nós estamos dizendo, não Deus, nós queremos dessa forma, é conforme a nossa vontade, é para hoje. Nós estamos entrando num buraco que não vai ter saída. Sabe, quantos desertos que nós estamos vivendo, que não foi o Espírito que nos conduziu, mas foi a nossa falta de sabedoria. A nossa falta de discernimento, a nossa falta de confiança, a nossa falta de entendimento do que Deus está fazendo. De repente você está vivendo hoje, meu irmão. Não é que o Espírito me conduziu ao deserto, não. Foi a sua insensatez, a sua falta de discernimento. Nós falamos há 2 semanas atrás, né, sobre o dia mau. Quantos dias maus nós provocamos com a nossa falta de discernimento? Quantas brigas, contendas e discussões nós provocamos em nome de uma promessa de Deus por falta de discernimento. Você precisa voltar em oração, meu irmão, e dizer, Deus, me faz ser sensível. Eu não posso te ensinar a discernir, não tem como, é algo no Espírito, você capta no Espírito, é em oração, em devoção. Sabe, esse discernimento, esse testemunho que eu te contei aqui agora, foi no Espírito. Sim, Tiago, eu falei, puxa vida, será que eu não estou? O Espírito trouxe. Mas eu poderia ter dito, não, isso é covardia minha. Não, isso é medo, não. Que isso? Isso é bobo, isso é o diabo tentando me amedrontar. Você precisa saber quando é o diabo te amedrontando e quando é o Senhor dizendo para você, segura um pouco. Eu estou abrindo um novo caminho. Acalma o coração. A quarta chave fala sobre um discernimento. Porque a falta de discernimento pode te custar caro no futuro. Quinto e último, para nós encerrarmos e orarmos. E aqui, para mim, eu considero talvez um dos mais importantes. Quinta chave fala sobre um coração que nós precisamos ter após a vitória. Gênesis 22, a Bíblia fala então que Abraão recebe e Sara recebem de Deus a graça e então Isaac nasceu. A promessa, a vitória foi alcançada. E eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Você vai viver as promessas, as palavras que Deus declarou para você sobre esse ano, sobre esse mês, sobre essa semana, sobre esses dias, em nome de Jesus. Mas aí, a minha pergunta para você, e quando você chegar, cruzar a linha de chegada? Como que vai ser? O que eu preciso que você entenda, eu falei isso na semana passada, entre a nossa origem e o nosso destino existe o caminho, o processo, Deus provando o nosso coração para chegarmos aqui. E talvez o que está acontecendo hoje, Deus exigindo de nós um discernimento, obediência, um coração grato e humilde, um coração de saber com quem compartilhar os meus sonhos, Deus está gerando em mim um coração que eu preciso para pós-vitória, porque na pós-vitória eu não posso deixar com que a promessa me faça tirar os olhos de Deus. A minha vitória, a minha promessa não pode afastar os meus olhos de Deus. Em Gênesis 22, a Bíblia fala que Abraão então recebe uma palavra de Deus, dizendo, junta os seus servos, a lenha e o seu filho, e você vai subir um monte e você vai sacrificar o seu filho. A promessa de Deus. Aquilo que por tantos anos ele esperou no Senhor.
porque ele acreditou, ele falhou, ele errou, mas ele se voltou ao Senhor, ele se converteu, ele voltou para o caminho da fé, ele voltou para o caminho da confiança, ele voltou o seu coração ao Senhor, e agora Deus pede de volta. E a Bíblia fala que sem hesitar, talvez com muito temor e preocupação e aflição, mas como quem passou por tudo aquilo, Abraão faz tudo aquilo que precisava ser feito. Todos nós conhecemos o final dessa história. O Senhor provê o cordeiro para o sacrifício, mas a grande questão era: aonde está o seu coração, Abraão? E o que Abraão demonstrou para Deus é: Deus, o Senhor pode me abençoar, mas o meu coração não se afastou do Senhor. Você está me ouvindo agora? Talvez você já alcançou promessas e vitórias que Deus te deu, e de lá para cá a sua fé se esfriou. Conheço pessoas mesmo, mas pastor, isso é impossível. Conheço muita gente que entrou por aquela porta dizendo: eu preciso de um milagre de Deus, eu preciso de um emprego. E ela orou, e na falta de discernimento, ela abraçou o emprego, o primeiro emprego que apareceu. E esse emprego a levou. Nunca mais voltou para o Senhor. Se afastou de Deus. Pessoas que esperavam em sonhos materiais, e aconteceu. Mas a promessa levou a fé, levou o amor e a paixão ao Senhor. E aí, meu irmão, a minha reflexão que eu faço às vezes é: Deus está muito mais interessado em mim do que me abençoar. Então, será que talvez eu não estou vivendo aquela promessa porque o Senhor está dizendo o seguinte: enquanto seu coração não estiver 100% em mim, eu não vou te perder. Talvez está dizendo: pastor, Deus está sendo mal comigo, Deus não está me abençoando. E talvez é a prova de amor de Deus dizendo para você: eu não te abençoei ainda, porque pelo seu coração de hoje, se eu te abençoar, você vai, eu não quero te perder. Eu não quero que você vá embora. Como aquela herança que levou o filho pródigo, como a bênção que levou tantos outros, como a promessa que esfriou a fé de tantos outros, como a realização que esfriou o coração de tanta gente. Talvez você está vivendo um tempo onde você não está alcançando a promessa. Talvez seja a graça de Deus dizendo para você: eu não estou te abençoando ainda, porque com o seu coração você vai me abandonar. Com o seu coração você vai se esquecer de mim. Com o seu coração você não vai mais me louvar. Com o seu coração de hoje você vai esfriar a sua fé. Então eu prefiro continuar aqui, movendo seu coração, esticando você em obediência, esticando você em gratidão. Por isso que você continua ouvindo o seu pastor falando para você sobre gratidão, sobre honra, sobre obediência, sobre discernir os dias, as situações, sobre com quem você está compartilhando os seus sonhos. Por que talvez você continue ouvindo isso até hoje e isso continua fazendo sentido? Porque talvez o Senhor ainda está querendo fazer algo que eu preciso para viver a minha vitória. Eu quero terminar e te colocar numa posição de oração, e nós já vamos cear. Mas eu quero te colocar numa posição de oração aonde você consegue dizer: Senhor, eu não tenho vivido a minha bênção, eu estou longe da minha vitória, eu quero chegar lá. E talvez hoje você está recebendo no seu coração essa resposta de Deus. Por que eu ainda não vivi a minha promessa? Talvez a resposta de Deus para você é porque o seu coração, do jeito que está hoje, se você viver, você vai se afastar. E o que Deus está fazendo é: eu estou sendo bom, eu estou sendo cheio de graça, porque eu não posso perder você pela minha bênção. Então eu estou tentando gerar em você um coração fiel, um coração grato, um coração sábio, que sabe discernir as situações, um coração que sabe compartilhar, gerar algo em segredo, para que eu possa abençoar. Talvez se essa pessoa, talvez você tenha sido desobediente na palavra que o Senhor te deu, talvez está te faltando honrar o Senhor, você é avarento, você é mesquinho, você é murmurador, você reclama de tudo. Por isso você está no meio desse deserto. Porque Deus já te deu graça para sair, mas você é murmurador, meu irmão. Você é reclamão. A sua língua para reclamar de Deus não cabe dentro da boca. Você é ingrato.
Você não sabe louvar ao Senhor, você não sabe reconhecer o que Deus fez. Ou talvez, meu irmão, você está tentando gerar o seu sonho no coração de tanta gente que não compartilham a sua dor. Eu quero orar com você agora.